Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Saúde e Justiça. O tema de hoje é a onda de cancelamentos de forma unilateral por parte dos planos de saúde. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde, entre janeiro e abril deste ano, foram registrados mais de 5.800 reclamações sobre esse problema na agência, um crescimento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos debater esse assunto com convidados especiais. Eu recebo aqui a advogada especialista em direito médico, doutora Betânia Rodrigues. Recebo também o advogado autista, pai de autista e militante da causa, doutor Romeu Sá Barreto. E eu recebo também Iratã Vilas Boas, também advogado e também diretor de fiscalização do Procon Bahia. Boa tarde a todos, obrigada, viu, por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Carol. Eu quero começar, vamos começar explicando, vou começar com a senhora, doutora Betânia, explicando como é que funciona as nomenclaturas dentro dos planos de saúde. Nós temos aí um problema em relação aos planos por adesão, mas existem outros formatos e o que é que diferencia este formato dos outros? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Nós temos 3 modalidades de plano no mercado. Planos individuais ou familiares, que são mais escassos hoje em dia, já foram vendidos há muito mais tempo, mas hoje em dia não estão mais à disposição do consumidor. Nós temos os planos coletivos por adesão, que é justamente sobre esses planos que nós vamos tratar também aqui hoje. E temos os planos chamados coletivos puros, que são os planos que vinculam o empregado, né? O empregador contrata como estipulante uma apólice em benefício dos seus empregados. Então, esse é o chamado coletivo puro. Certo. Para a gente poder também já ampliar aqui o debate, eu vou pedir para a doutora Iratã Vilas Boas nos relatar um pouquinho como é que tem sido este cenário no Procon Bahia. A gente viu aí uns dados da ANS em relação às reclamações e o Procon Bahia também tem recebido reclamação em relação a isso? Exatamente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutora Betânia. Boa tarde, doutor Romeu. É um prazer estar aqui com vocês. O Procon Bahia, ele vem se debruçando nesse assunto. Nós receptamos algumas reclamações de planos de saúde, embora poucas, por conta do tema, né? Muitos consumidores buscam reclamar nos órgãos do Poder Judiciário em razão da necessidade urgente da utilização dos serviços. Então, a maioria dos consumidores buscam ordens liminares para ter o seu pleito atendido de forma imediata, tá? Mas, ainda assim, muitas reclamações pairam sobre os postos de atendimento em relação aos reajustes, muitas vezes abusivos, as recusas, né, de prestação de serviço, de cobertura, e agora, constantemente, a questão dos cancelamentos unilaterais. Recentemente, o Procon notificou uma grande operadora de saúde para prestar esclarecimentos após o conhecimento de algumas mães estarem fazendo manifestações aqui na cidade sobre os cancelamentos sem justificativa plausível. Então, o Procon ele notificou a empresa, essa operadora, para obter essas informações e, a partir daí, nós vamos julgar, instaurar um processo administrativo sobre esse universo, né, que vem aí trazendo muitos transtornos aos brasileiros. Doutor Romeu, o senhor como autista, pai de autista, militante dessa causa, a gente pode dizer que, claro, todas as pessoas são muitas vezes vítimas dessa situação, mas aquelas pessoas que precisam de um tratamento especial, a situação fica ainda mais complicada, né? Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutor Iratã, doutora Betânia. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, os planos de saúde, com essa enxurrada de cartas de cancelamentos, de rescisões unilaterais abusivas, eles têm praticado a chamada seleção de risco. Ou seja, qual a máxima dos planos de saúde? O mínimo de custo para o máximo de lucro. Curiosamente, todas essas cartas de cancelamento só foram enviadas para famílias com crianças autistas, com síndrome de Down, com microcefalia, com doenças raras e câncer, que são justamente os tratamentos mais caros. E essas pessoas são pegas justamente no maior momento de vulnerabilidade. Por quê? Por exemplo, o câncer, o autismo, a microcefalia, a síndrome de Down, são tratamentos caracterizados como de urgência e de trato sucessivo, ou seja, que não tem data para acabar.
que são tratamentos por prazos indeterminados. E, curiosamente, o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão recente, tem um julgado recente, que determina que mesmo nos casos das rescisões unilaterais lícitas, que são nos casos de atrasos de pagamentos por mais de 60 dias consecutivos ou alternados, e fraudes, mesmo nesses casos, envolvendo situações de urgência, de tratamentos por prazo indeterminado e internações, mesmo com a razão, o plano de saúde deverá aguardar a alta do paciente. Especificamente no caso dos autistas, é um tratamento de urgência e que não tem data para acabar. A gente tem, inclusive, exemplos, viu, doutor Romeu, de pessoas que estão passando por esse problema. Nós vamos ver na reportagem de Anuska Meirelles, que conversou com usuários que tiveram os planos de saúde cancelados de forma unilateral. Vamos acompanhar. Em junho do ano passado, o filho de Nayara recebeu o diagnóstico de autismo e precisava começar logo o tratamento. Ela deu entrada junto ao plano, mas no mês seguinte recebeu um e-mail do convênio informando o cancelamento do contrato. Eu entrei em contato, os atendentes não informavam, falavam que era uma informação apenas deles, que não passava para a gente e que, infelizmente, o plano teria sido cancelado. No e-mail, ele informa, né, que, conforme contrato, é uma ação legal e acaba passando uma confiança na gente, né, de que até essa conduta que eles fazem é algo até legal, como se não houvesse mais outros meios de restabelecer o plano. Como não podia ficar sem um plano, principalmente por causa do tratamento do filho, Nayara recorreu à Justiça em fevereiro deste ano e no mês de abril conseguiu a liminar, determinando o reestabelecimento do convênio. Sabemos das dificuldades de profissionais e ainda assim, às vezes, o plano, mesmo com todo esse processo, tem algumas resistências. A gente vai lá, fala que está agendado para iniciar tal data, e aí quando chega na data o profissional, infelizmente, não consegue atender, e aí a luta continua. Nos últimos meses, cresceu o número de ações na Justiça contra os planos de saúde. Para se ter uma ideia, as reclamações contra os planos de saúde aumentaram 120% entre 2019 e 2023. Segundo a Agência Nacional de Saúde, as queixas passaram de cerca de 360 para 970 por dia. Os registros dos clientes são os mais diversos, desde desistência de profissionais até o cancelamento unilateral por parte dos planos, o que é ilegal e gera indenizações. Stefano precisou realizar uma cirurgia este ano. Em abril, ele deu entrada no procedimento junto ao plano. Um dia depois, chegou um e-mail informando a rescisão contratual unilateral. Na mesma hora, o psicólogo recorreu à Justiça. A liminar foi deferida, mas agora ele tem dificuldades para receber os boletos. Quando eu ligo para lá, eles dizem que pela liminar ele está vigente. Só que eu não consigo pagar, eles não me dão o boleto. Eu não consigo, nem pela Unimed, nem pela Qualicorp, um boleto para pagar. Muito provavelmente eles estão querendo justificar que foi por falta de pagamento. Qualquer hora que eu preciso do plano, de repente eu tenho aqui numa emergência, qualquer coisa, eu não sei se eu vou ser atendido pelo plano. Bom, nós temos aí, né, 2 exemplos dentro de um universo imenso de pessoas que estão passando por esse mesmo problema. Mas, doutora Betânia, eu queria levantar um ponto aí que a gente viu na reportagem sobre a falta de informação para o consumidor, né? Porque a gente vê ali, para o beneficiário, porque a gente vê ali uma mulher, né, a mãe do que tem um filho autista, que foi já com um relatório para poder conseguir iniciar o tratamento e teve o plano cancelado. Já recebeu um e-mail ali em que já deixou ela de uma forma, nossa, será que eu estou errada, né? O plano cancela e ela se considera ela errada. E aí ela liga para tentar entender e não consegue ter informação do plano sobre isso. Carol, é o que mais acontece e eu tenho recebido algumas queixas nesse mesmo sentido, que as pessoas não têm a informação. E para o direito do consumidor, para a defesa do consumidor, a ausência de informação é tão ilegal e tão abusiva quanto o cancelamento apenas unilateral. Então, assim, é uma sucessão de equívocos, é uma sucessão de falhas cometidas pelas operadoras de saúde quando elas buscam cancelar um plano
primeiro, sem comunicar, sem pré-avisar, porque existe, de fato, no contrato a possibilidade do pré-aviso, mas não nesses casos. E, além do pré-aviso, você dar a opção ao consumidor, e talvez doutor Iratã e doutor Romeu tenham também essa vivência, de você dar a opção ao consumidor de fazer a portabilidade. Porque a lei também permite a portabilidade. O que tem acontecido hoje, aqui, na Bahia e no Brasil, eu posso com certeza dizer, é que nem isso está sendo oferecido pelas operadoras de plano de saúde aos seus beneficiários. Ou seja, doutor Iratã, assim, né, partindo para esse lado do consumidor, né, porque se o plano faz o cancelamento, ele precisa oferecer um plano compatível àquele que o usuário tinha, mas esse plano não existe mais, pelo que a gente percebe. Bom, doutora Betânia foi muito feliz quando ela fala do direito do consumidor em relação à informação. A informação é um direito basilar, é um direito básico do consumidor, estabelecido pelo Código, nos primeiros artigos. Então, a falta de informação em relação aos serviços prestados já começa na contratação. Tá? Eu vejo que muitos consumidores que estão passando por esse problema contrataram planos coletivos. E as operadoras, elas se baseiam no cancelamento do contrato feito com a pessoa jurídica, a qual aquele consumidor está vinculado. Então, houve um cancelamento entre o plano de saúde e a pessoa jurídica. O consumidor, ele é aquela terceira pessoa interessada que geralmente não é informado. Então, esse é o maior problema das operadoras. Elas não informam que o plano que está sendo oferecido e contratado é aquele plano coletivo que você citou no início da reportagem, e aquele plano que não está sujeito às regras específicas da ANS. Tá? Mas, felizmente, o nosso judiciário já entende que essa falta de informação é muito prejudicial ao consumidor e nós consideramos essa prática abusiva. Doutor Romeu, eu queria um outro ponto que a gente vê na reportagem, é o relato da mãe, que conseguiu, através da liminar, reaver o plano, mas agora a dificuldade dela é de encontrar profissionais para fazer o tratamento do filho. Perfeito. O que mais acontece em relação a cumprimento de liminares contra os planos de saúde. Seja em relação aos cancelamentos abusivos, pois eles passam a dificultar a emissão dos boletos para tentar forçar uma situação de inadimplemento por mais de 60 dias. A gente viu ali também esse caso, né, do personagem. E justamente o consumidor poderá fazer os prints do aplicativo do plano de saúde, da Qualicorp, de qualquer outra administradora dos benefícios, para poder mostrar que ele não concorre para aquela situação da falta de emissão dos boletos. Ou seja, ele já repassa para o plano de saúde a responsabilidade por qualquer tipo de atraso. E qualquer eventual situação de necessidade de uso de urgência e emergência, que o plano de saúde preste a negativa, gerando assim a responsabilidade até por um dano moral no futuro em um eventual processo judicial. Outra situação, também em relação ao cumprimento das liminares no tratamento das pessoas com autismo, é a questão da rede credenciada, que muitas vezes já está saturada, não tem disponibilidade de vagas, gerando listas de esperas extensas em relação às clínicas, como também a situação da inabilitação dos profissionais. Muitas vezes a rede credenciada do plano de saúde não é especializada e não atende àquelas especificidades determinadas no relatório médico. E o que é que acontece com isso? O judiciário acaba determinando, seja por indisponibilidade, seja por inabilitação dos profissionais, que aquele tratamento seja custeado ou então pela via do reembolso integral fora da rede credenciada, com clínicas especializadas indicadas pelas famílias. Carol, Pode falar. só para enriquecer o brilhante comentário do Dr. Romeu, para aquelas pessoas que conseguiram as ordens liminares determinando a continuidade no plano, esse consumidor que não consegue ter acesso ao boleto, ele poderá requerer no juízo onde ele deu entrada para que o valor seja depositado em juízo. Era aí que eu ia chegar. E isso facilitaria a vida do consumidor também. Em todos os aspectos. Então, aquele consumidor que está assistindo a gente aqui, que teve a ordem liminar deferida, que tem a possibilidade, né, de continuar no plano e está com dificuldade de receber o boleto, informa ao juiz para que o juiz, caso entenda, né, necessário, autorize esse depósito em juízo, e aí o consumidor não vai cair nessa armadilha do inadimplemento. São medidas, inclusive, que eu costumo
pedir liminarmente que o juiz também autorize, além de deferir a liminar para reativar o plano, que ele autorize o depósito judicial dos valores eventualmente não pagos ou que estão por vir, né, os vencidos ou os vincendos, para mostrar também, demonstrar a boa-fé do consumidor que está ali só querendo manter o plano que ele perdeu sem muito menos saber porquê, né? Sem saber porquê, sem ser avisado. Exatamente. Né? Bom, a gente sabe que toda essa movimentação, todo esse volume de reclamações tem gerado muitas movimentações, inclusive na área política, né? Então, agora nós vamos ouvir a fala do deputado federal Duarte Júnior, que participou de uma reunião que aconteceu recentemente com Arthur Lira, com os planos de saúde, para se tratar sobre esse assunto, sobre essa onda de cancelamentos. Vamos ouvir o que é que o deputado federal Duarte Júnior tem a dizer, participou dessa reunião, pode nos dizer sobre o que é que aconteceu por lá. Nós tivemos uma reunião na semana passada com o presidente da Câmara de Deputados e representantes do Plano de Saúde, da Abrange, e conseguimos garantir um importante avanço. Enquanto esse projeto tramita, não poderá mais ocorrer nenhum tipo de rescisão unilateral do contrato, ou seja, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra doenças crônicas, não mais poderão ser retiradas dos planos de saúde, salvo se não houver o pagamento. Enquanto o consumidor cumprir a sua prestação contratual, as operadoras não poderão fazer o que vinham fazendo, retirar o consumidor quando ele mais precisa, o que é um verdadeiro absurdo, chega a ser um pecado, porque ninguém contrata um plano de saúde querendo usar, mas as pessoas, quando precisam, esperam que o plano de saúde funcione e garante um atendimento com qualidade e com segurança. Já o projeto, a nova lei do plano de saúde, nós garantimos a inserção expressa no artigo da proibição unilateral do contrato e também garantimos o combate ao reajuste abusivo nos planos de saúde coletivo, pois hoje esses planos coletivos não são regulados pela ANS. Bom, só para contextualizar, o deputado federal Duarte Júnior do Maranhão, ele é relator de um projeto de lei que tramita no Congresso há 18 anos. É importante dizer isso, né? Que não é uma discussão recente, né? Não é uma coisa de agora, de ontem. Claro, a gente está vivendo uma onda agora, esse momento, essa discussão está acalorada e tem que estar mesmo acalorada, mas esse é um projeto que já está aí há 18 anos tramitando. Essa nova lei dos planos de saúde está aí para ser votada e, claro, precisa de muitos ajustes, né? Por isso é importante esses debates, audiências públicas sobre esse assunto, mas esta reunião foi um avanço, sem dúvida nenhuma, mas é preciso também se entender que se estabeleceu números, e essa é a questão toda, né? Porque se estabeleceu que os planos tenham a responsabilidade de reaver cerca de 5 mil contratos que foram cancelados de forma unilateral e se comprometeram a não cancelar novos contratos na frente, seria um número em torno de 30, 35 mil. A preocupação é, né, doutora Betânia, de que forma, qual critério vai ser usado para se reaver esses contratos que foram cancelados? É uma boa pergunta, Carol, porque é a parte difícil da matéria e do trabalho dele. Porque como é que a gente vai garantir que nós vamos dar a essa massa de consumidores prejudicadas a chance de retornar a ser beneficiário, retornar ao plano e ou não ser cancelado no futuro, né? Ou não cancelar, a gente não sabe. A gente vinha conversando, o doutor Romeu tocou nesse assunto, né? De como é sensível a escolha de quem vai e de quem fica, não é verdade? Exatamente. É muito difícil. Carol, é importante lembrar que o contrato de seguro-saúde, que é a nomenclatura mais correta a ser utilizada, é um contrato de risco. Tá? Isso significa que tanto o consumidor pode pagar a vida toda sem utilizar aquele serviço e aí garante lucro para a operadora, como o consumidor recém-contratante pode sofrer uma doença e causar aí uma utilização excessiva dos serviços. E aí o risco, o ônus seria para o lado da operadora de saúde. O que acontece é que essas operadoras elas querem simplesmente mapear esse contrato de risco, retirando o risco apenas que lhe cabe, trazendo todo o risco para o consumidor. E é por isso que os órgãos de defesa do consumidor lutam para que o contrato volte a ser um contrato de risco.
né? As operadoras, elas podem em alguns momentos não prestarem os serviços, como isso aconteceu na pandemia, a gente estava debatendo aqui, na pandemia houve uma retração da utilização desse serviço e nesse período os lucros foram assim surpreendentes, né? E as operadoras, elas não esclarecem isso. Os elas pagamentos se mantiveram, mas... Exatamente, elas só mostram os prejuízos, elas só se preocupam com as fraudes, elas querem mapear o risco, onerando apenas o consumidor, o que não é cabível. A gente, claro, esse projeto está sendo em tramitação no Congresso. Existem muitos outros projetos também sendo protocolados em relação a esse assunto. A gente vai ter, antes de eu pedir para o doutor Romeu também complementar aqui nosso debate, a gente vai ouvir a fala da deputada federal pela Bahia, Alice Portugal, que também está protocolando um projeto no Congresso tratando sobre a nova lei dos planos de saúde. Vamos ouvir também. O projeto que eu estou elaborando, devo dar entrada na segunda-feira, é proibindo a rescisão unilateral sem justa causa do plano de saúde coletivo, não é? E somente é possível o segurado, depois de ter sido prévia e expressamente notificado dessa intenção, tá certo? Ter um prazo de manifestação e a garantia de um prazo de manutenção individual ou familiar, né, que efetivamente precisa ser regulado. Eu penso que estamos discutindo com vários segmentos que, no mínimo, o ideal era ser igual ao tempo de contribuição, mas há gastos, né, no mínimo a metade do tempo de contribuição. Então, buscar dar segurança a quem contrata o serviço de um plano de saúde e efetivamente contestar e buscar imediata a readmissão desses que foram unilateralmente afastados do seguro-saúde. É isso, né, doutor Meu, dar segurança ao beneficiário, né? Porque o contrato tem duas partes e é importante também a gente falar assim sobre a responsabilidade social do contrato, né? Com certeza absoluta. E tem um detalhe nesse tipo de contrato. É um contrato de adesão. De um lado tem o plano de saúde, representante do poder econômico, e do outro lado nós temos o consumidor, que é a parte hipossuficiente, que é a parte mais fraca nessa relação contratual. E por conta disso existem uma série de medidas legais, de exigências legais, que protegem o consumidor. Por exemplo, inversão do ônus da prova. A interpretação das cláusulas, ela é diferenciada. E no caso desse tipo de contrato, o consumidor, ele só concorre, eu não digo nem concorre, ele atua única e exclusivamente para o caso de uma rescisão unilateral abusiva não lícita, melhor dizendo, corrigindo, caso ele falte com o pagamento por mais de 60 dias consecutivos ou alternados. E que a própria lei do plano de saúde já prevê que mesmo em débito, ele deverá ser notificado no 50º dia do inadimplemento. Se essa notificação não for feita, a rescisão unilateral do plano de saúde perde a licitude, mesmo no caso de inadimplemento de pagamentos por mais de 60 dias consecutivos alternados. Bom, a gente vai continuar nosso debate. Temos muito ainda a falar sobre isso, mas a gente vai precisar dar um rápido intervalo e daqui a pouquinho o programa Saúde e Justiça está de volta. Não saia daí. O programa Saúde e Justiça está de volta. A gente está debatendo aqui a onda de cancelamentos de forma unilateral por parte dos planos de saúde. E a gente já volta agora, já ouvindo a fala da Ana Carolina Navarrete, que é a coordenadora da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Justiça, que traz aí um estudo importante em relação aos lucros dos planos de saúde. Vamos ouvir. Os dados da ANS vêm mostrando, né, que a gente teve, no período da pandemia, uma grande economia do setor. Por quê? Porque as pessoas, com medo do contágio, deixaram de procurar vários serviços de saúde, né, com medo de pegar a Covid, e aí isso gerou uma situação em que as pessoas mantiveram o pagamento das mensalidades,
mas não usaram o serviço. Então, isso gerou uma grande economia para as empresas de planos de saúde. Logo depois da pandemia, houve uma retomada desses atendimentos, né? Só que as coisas não necessariamente se equilibraram, né? A gente ainda tem uma situação em que os planos economizaram muito, mas ao invés de repassar essa economia para o consumidor, para o usuário, através de reajustes mais baixos, não foi isso que a gente verificou nos anos depois da Covid. Pelo contrário, os reajustes foram cada vez mais altos. Então, para nós, não dá para a gente dizer que assim, esse mercado está em crise, e pelo menos pelos próprios dados que a ANS, a Agência Reguladora do Setor, disponibiliza, esse mercado está em equilíbrio, né? Ele está sólido, ele não está numa situação de crise estrutural. O que pode existir é algum desbalanço, e aí é consequência própria da adaptação da pandemia, lembrando que na pandemia a gente teve uma grande economia das empresas. Bom, então fica muito claro que a justificativa de que há prejuízo nesse setor cai por terra aí, né? A gente está vendo aí justamente essa justificativa aí mostrando de forma muito clara, né? Os lucros que os planos de saúde tiveram nesse período de pandemia. 3 bilhões de reais. E pensando justamente nessa matéria, nessa fala da Ana Carolina, a gente pensa no seguinte: procedimentos são caros. Utilização de novas tecnologias na área de saúde é caro, mas não dá para trabalhar com 3 bilhões de lucro e você não saber onde é que está esse dinheiro, não é? E penalizar quem mais precisa. O consumidor. Agora, é importante que a gente diga aí que há uma certa... como é que a gente pode dizer, mas uma falta de atuação da ANS nesse setor, né? Porque é ela que regulamenta, ela que regula, ela precisa estar em cima, né, doutor Romeu? Além da falta de atuação da ANS, dos instrumentos de controle dos próprios planos de saúde. Porque os maiores valores que impactam os resultados financeiros dos planos de saúde vêm das fraudes e não dos custos dos tratamentos, sobretudo os tratamentos mais caros de crianças autistas com síndrome de Down, microcefalia, câncer. Isso já está mais do que provado, até porque a máxima dos planos de saúde em relação aos lucros é o mínimo de custo para o máximo de lucro. Eles têm muitos segurados que pagam, pouco usam ou quase não usam, e poucos segurados que pagam e usam muito. Por isso que o resultado é sempre lucro. Agora, a gente tem falado aqui, doutor Iratã, sobre, claro, o principal ponto é a questão dos planos de saúde por adesão, mas os problemas continuam também nos planos individual, familiar, nos planos coletivos puros, assim chamados, né? Não só em relação aos cancelamentos de contratos, mas também o aumento abusivo, né? A falta de, muitas vezes, clínicas credenciadas. As reclamações são inúmeras. Então, perfeito. Os reajustes são dos problemas mais questionados, né, nos órgãos de defesa do consumidor. As recusas injustificadas, né, de cobertura, tá? Então, essa questão do cancelamento unilateral é apenas a ponta de um iceberg que precisa ser analisado de forma mais criteriosa para que essas empresas passem a respeitar o direito do consumidor na integridade. Sem dúvida. O debate ainda precisa continuar. A gente não pode deixar esse assunto de lado, porque atinge a todos e atinge principalmente as pessoas mais vulneráveis. Eu quero agradecer, tá, a participação de vocês aqui. muito obrigada por esse debate. O programa Saúde e Justiça está terminando. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Até o próximo programa.